Você vai abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Essa noite quero falar sobre recomeço, baseado na história de João Marcos, e a gente pensar um pouco sobre essa necessidade de recomeçar, e como a gente recomeça, o porquê a gente recomeça, e quais são as circunstâncias que nos lançam diante da necessidade de recomeçar. Eu vou ler vários textos durante a mensagem, tentando, como se fosse um quebra-cabeça e montando a história de João Marcos. Então não vou ficar preso em um texto só, mas é uma história que começa com ele sendo um garoto, e aí até na fase adulta, quando ele já é parte da equipe de Paulo, e Paulo vai falar sobre ele já depois de 30 anos. Então é uma viagem no tempo, tentando montar a história dele e como isso se aplica às nossas vidas. Atos 13:5 é um momento de impulso missionário da igreja, diante da melhor e maior dupla, quem sabe, que já existiu no sentido de compreensão da missão e da sua dedicação, Barnabé e Paulo. E ele começa já a aparecer nesse ambiente. E diz assim: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Ele era uma espécie de seminarista, né? Alguém que estava sendo preparado, era um garoto. Paulo estava lá ensinando, e ele estava ali carregando a pasta dele, entregando o pergaminho, ajeitando as coisas. Barnabé pedia uma água e ele servia Barnabé. Ele era o auxiliar, estava ali de olho. Filho da Dona Maria, mulher de oração. Toda igreja tem a casa da mulher de oração, não tem? Nós temos aqui na igreja provavelmente uma ou duas casas de irmãs de oração, não tem? Toda igreja boa tem que ter uma boa casa de uma irmã, que quando a coisa aperta a gente vai lá para ela colocar a mão na nossa cabeça, ou quando a gente vai para tomar um café, a gente não sai sem receber uma boa oração, né? Aqui na igreja tem, a gente não precisa citar os nomes, mas nós sabemos quem são as irmãs de oração. Ele é filho dessa irmã. Olha o que diz Atos capítulo 12, o verso 12. Vira aí a página. Pedro sai da prisão, aquele momento de milagre na vida dele. De quem ele lembra? Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. No instante que ele é livre da prisão, o primeiro endereço que Pedro vai é na casa da Dona Maria, para ela orar com ele, para ele orar com ela, aquela coisa toda de crente. Provavelmente existem alguns estudiosos que falam que nesta casa que aconteceu a última ceia de Jesus, para você ver o significado. Então, ele está dentro de todo o universo que está ali acontecendo dentro da igreja cristã. Não sei se é Marcos, Rubens, que fala de um jovem que sai com uma capa, né? Escondido. É o Evangelho de Marcos, lá no final fala que um jovem assim foi meio que escondido de forma secreta, vendo o trilho de Jesus. É ele. É que ele não fala que é ele, mas tudo indica que é João Marcos, garotinho, um adolescente. Jesus na rota do Calvário, ele sai lá escondido com uma capa, olhando para Jesus até ele chegar no Calvário. O primo dele é Barnabé, gente boa, para mim a melhor pessoa depois de Jesus. Para mim Barnabé é a figura mais extraordinária do Novo Testamento depois de Cristo. Porque é ele que traz Paulo, é ele que cuida de Marcos, é ele que ajuda tudo isso. Se não tivesse ele, não tinha o Evangelho de Marcos, que é o primeiro dos outros evangelhos, quem sabe não teria os outros, não teria as cartas paulinas. Para mim ele é esse sujeito extraordinário, que trabalha por trás das cortinas, quando as luzes se apagam, ele não pede o holofote, ele trabalha de uma maneira tão bela e secreta,
que ele não aparece, mas a mão de Barnabé está na construção de todo o Novo Testamento. Ele tem o pastor da igreja, que o chama de filho. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, Pedro vai se referir ao garoto João Marcos, ou Marcos, dizendo: este é um filho para mim. Então você está enxergando, é esse jovem da igreja, que todo mundo olha para ele como uma figura promissora. É aquela pessoa que quando a igreja fala, vai para o seminário, todo mundo coloca a mão no bolso para dar uma oferta, para ele poder ter qualidade lá, compra um livro para ele, pergunta como está. Ele é aquele garoto que faz a igreja caminhar a partir da sua disposição. E a primeira coisa que João Marcos nos ensina é que toda pessoa precisa de alguém que acredite nela. Toda pessoa. No reino de Deus, precisa de alguém que acredite nela. Pelo menos 3 pessoas eu citei aqui que acreditam em João Marcos: Barnabé, Pedro e sua mãe. Nada é melhor do que uma mãe que ora. Nada pode ser tão poderoso quanto uma oração de uma mãe. Uma mão de uma mãe na cabeça de um filho revoluciona a vida desse garoto. Uma mãe que coloca as mãos na cabeça de um filho e intercede por ele, meu amigo, o futuro desse menino está bem direcionado. E ele tem essa mãe que está colocando a mão na cabeça dele, está orando, está guiando o futuro, que está se preocupando. Ele tem um pai na fé, Pedro, e ele tem um primo extraordinário. A minha pergunta para você é: quais são as pessoas que acreditam em você? Teve um dia na minha vida, uma semana, que eu decidi fazer contatos, buscando na minha história todas as pessoas que de alguma forma foram fundamentais para que Deus pudesse conduzir a minha vida. Aquela pessoa que me aprovou para o seminário, aquele que me sustentou, aquele outro que pagou minha formatura, aquele outro que me deu a oportunidade de uma bolsa, aquele outro que abriu uma possibilidade de entrar em uma organização, aquele outro que me promoveu um ambiente de encontro, que me deu a primeira oportunidade ministerial, o que me deu a chance de pregar pela primeira vez, e eu fui naquele dia escrevendo vários e-mails, agradecendo inúmeras pessoas que Deus utilizou durante toda a minha vida para me abençoar e que de alguma forma puderam contribuir para que eu pudesse chegar naquele instante da minha vida. Toda pessoa precisa de alguém que acredite nela, dentro e fora da família. Quem acredita em você, em quem você acredita? Quem que você tem olhado ao seu redor, que você fala: vou entregar minha vida, meu tempo, minha energia, para ajudar essa pessoa a ser melhor? Quem são as pessoas que fizeram isso com você, que te deram a primeira oportunidade de emprego? Quando você era um garoto, uma menina, que te ensinou uma profissão, que te fez um bom convite? Quem foi o seu primeiro patrão que te deu o primeiro salário? Essas pessoas que Deus vai utilizando para formar o caráter, para que a gente tenha uma compreensão melhor da vida, e para que a gente possa o tempo todo refrescar nossa memória, para que haja em nós um coração grato, uma vida que vai celebrando as fases da vida, por mais complicadas, difíceis que elas tenham sido. A gente consegue ver nisso as digitais de Deus, marcando cada tempo. Eu quero lhe convidar nessa semana a trazer à sua memória algumas pessoas que contribuíram na construção da sua vida. E quem sabe, você mandar um recado, você fazer um telefonema, escrever um e-mail, mandar um recado no Facebook dizendo: eu quero te agradecer, porque quando tinha tantos anos, você fez algo por mim, e nessa semana eu estou lembrando de gente boa, de Deus, que Deus colocou na minha vida, que facilitou a minha história, e eu cheguei, não foi fácil, o que eu estou vivendo, quem sabe não é o melhor momento, mas eu sei que Deus te usou em determinado momento para fazer alguma coisa por mim.
Depois de 30 anos você vai ver o que será falado de João Marcos. Mas o início da sua vida, pelo menos 3 pessoas estão ali, tocando no seu coração e construindo a sua vida. E a história começa. Então, a partir de Barnabé pega ele pelo braço e fala: vamos viajar comigo, meu amigo. Vamos para a nossa primeira viagem missionária. Paulo ainda era um sujeito não tão doce como ele ficou no final da vida. É muito engraçado assistir o filme de Paulo, e é o final da vida dele, né, lá na carta a Timóteo, aquele momento histórico que ele está na prisão, em Roma. E aí Lucas está com ele, né, que logo só Lucas ficou comigo, tal, aquele negócio que Paulo está dizendo. E aí Lucas vai lá, visita na prisão e depois volta para a igreja na casa de Áquila e Priscila em Roma. E aí quando ele chega, eles perguntam para Lucas: e aí, Lucas, como que tá? Paulo, ele fala bem assim: continua azedo como antes, né? Ele carrega essa imagem de um sujeito que é um pouquinho não rancoroso, não, mas azedo, né? Aquele sujeito sisudo. Continua o mesmo azedo de sempre. Mas aquele é muito mais, ele vai ficando cada vez mais doce na jornada, vai pacificando o coração. E Barnabé está com ele. Paulo havia sido esquecido, se converteu, ninguém em Jerusalém reconhece que ele está convertido, ele vai para um deserto, fica de 13 a 17 anos abandonado. A igreja de Antioquia tem a visitação do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém precisa credenciar se aquilo realmente é uma ação do Espírito no meio da igreja. Manda chamar Barnabé para ir lá e falar: está acontecendo alguma coisa boa na igreja de Antioquia. Ele chega na igreja de Antioquia, vê que o movimento do Espírito está acontecendo ali. Ele lembra de Paulo, traz Paulo para perto, e Paulo vira o auxiliar dele na igreja de Antioquia, porque em Jerusalém ninguém acredita que ele é convertido de fato. Então, estão suspeitando que a qualquer momento a bomba vai ser estourada, que ele vai acabar com todo mundo. E eles estão dizendo: esse sujeito não é bom estar aqui não. Mas aí ele traz Paulo para perto, está caminhando, e a viagem missionária. Barnabé fala: vou levar o menino. O garoto vai com a gente. Só que a viagem missionária não é fácil. Chegou no meio dela, o garotão ficou com saudade da mãe, sentiu saudade de casa. Eu me lembro muito bem o dia que eu entrei no seminário com 18 para 19 anos, pastor Rubens. A hora que eu cheguei naquele lugar difícil, olhei para aquilo, entrei num quarto, mais com 4, abri a porta do guarda-roupa. Uma saudade da cama da mãe, uma saudade do bolo de chocolate, uma vontade de voltar para casa, e sabendo que a minha vida agora, dali para frente, seria um grande desafio. Aí João Marcos, no capítulo 13 ainda, no verso 13, e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Ele fala: gente, não dá para mim. A viagem é boa, o objetivo é legal, mas eu vou voltar para casa. Segunda verdade, amigo. Todo mundo tem o direito de fracassar. Todo mundo tem o direito de dizer: não deu certo. Dizer isso em um ambiente religioso, onde a consciência triunfalista nos domina, onde só tem crédito aquilo que a gente faz e dá certo, onde as pessoas são reconhecidas pela sua capacidade de fazer acontecer, é muito difícil a gente ver nesse ambiente a capacidade da gente contar as nossas dores, os nossos fracassos, as coisas que não dão certo. É muito difícil carregar a marca da falência. É muito difícil, a vergonha nos toma. Imagina esse menino com a mochila nas costas, voltando para a igreja de Jerusalém. Imagina ele entrando pela porta. Na próxima reunião estava Marcos lá, ao lado da mãe. E aí, Marcos? Não, voltei, não aguentei. Não deu certo.
Era o garoto que todo mundo olhava com tanta esperança, projetava nele um grande líder, um excelente pastor. Era o filho da Dona Maria, o profetinha da igreja, quem sabe. Mas não aguentou, voltou. Todo mundo tem o direito de fracassar. Graças a Deus tinha um fracassado pastoreando essa igreja, né? Pedrão. Pedro olhou e falou para ele: fica tranquilo, você está em casa. Eu sei, Pedro. Eu sei, Marcos. O que passa aí? Somente quem fracassou consegue entender fracasso. Somente quem fracassou diminui a autoexigência. Somente quem já quebrou a cara não fica dizendo que todo mundo é fraco, que esse daqui não presta, que aquele dali não tem força, não. Somente quem já colocou sua vida e fez bons discursos, carregados de paixão, e de repente no meio da jornada percebeu que não ia ser fácil, e a situação foi mais difícil do que ele, e ele desistiu, e aí ele volta com a cabeça baixa. Quem nunca fracassou, amigo? Quem nunca colocou recurso, tempo, energia, sua vida, o brilho dos seus olhos em algo e aquilo não deu certo? Todo mundo tem o direito, toda pessoa tem o direito de fracassar. Mas que você compreenda que Cristo é tolerante com o seu fracasso. Que Cristo te ensina a partir dos seus fracassos. Que você compreenda que haverá sempre misericórdia para recomeçar. Que você compreenda que a melhor coisa é você viver longe de pessoas que não entendem o fracasso. Não coloque a sua vida ao lado de gente onde o seu padrão moral e a sua exigência é alta demais ao ponto de você ter consciência que não dá para viver, a régua é alta demais. E quando você fracassar, compreenda que ele se fez fracasso em seu lugar. Que ele se entregou pelos seus erros, pela sua falta de força. Ele se entregou quando a gente coloca a nossa vida em algo e aquilo não dá certo. É nesse momento que a graça de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Mas a gente continua. Capítulo 15, o verso 39. Eles retornam de viagem, a dupla extraordinária, Barnabé e Paulo, depois vira Paulo e Barnabé. Contam dos resultados da viagem, e Marcos está lá. Quem sabe não tão mais pujante como antes, no canto da igreja. E eles contando dos frutos, da coisa bonita que havia acontecido. E Marcos está lá dizendo, com a vergonha nos olhos, tentando se esconder. E aí uma outra viagem missionária começa, a segunda viagem missionária começa a ser projetada. Aí Barnabé dá uma olhada lá para o menino e fala: Marcos, e aí? Vamos nessa? Paulo olhou de canto de olho e falou: tá louco? E aí Lucas é muito educado. Ele fala: houve uma tal desavença. É bom definir briga de crente assim, né? Foi uma briga de foice, né? Se ele vai, eu não vou. Se eu vou, ele não vai. Não tem jeito. Ou ele ou eu. Aí Barnabé olha para Paulo e fala: rapaz, será que você esqueceu de onde você veio? Tá bom. Alguém abre mão de Paulo para andar com Marcos, tem que ser alguém
que sabe o que está fazendo, não é? Tem aqui, pastor Rubens, sou pastor da igreja, e chega aqui e fala, ó, você tem direito a um auxiliar, tem 2 aí. Tem esse seminarista aqui que desistiu no primeiro mês, e tem esse pós-doutorado em teologia aqui, plantou algumas igrejas, conhecedor de tudo. E você pode levar quem você quiser aí, para viajar com você, para fazer... Ah, meu amigo. Aí Barnabé fala, não, vamos comigo, Marcos. Por isso que eu amo Barnabé. E a terceira verdade que eu vejo é que toda pessoa merece uma segunda chance. Toda pessoa merece uma segunda chance. O que seria de nós se não fosse uma segunda chance para a gente? Primeiro, eu preciso dar a segunda chance para os outros. Eu tenho que estar aberto e arriscar de novo em gente que foi irresponsável, em gente que não cumpriu o que havia dito, em gente que disse que ia fazer alguma coisa e não fez. Eu tenho que acreditar. Ao mesmo tempo que eu tenho que entender que eu só estou aqui porque foi me dada a segunda chance. Quando eu olhava para essa história, um sermão me veio à memória que eu escutei em 99 do Ricardo Gondim. Ele pregando sobre Sansão, e ele falava sobre há fracassos mais valiosos do que o sucesso, ou melhor, há derrotas mais valiosas do que vitórias. E ele escreveu a bem-aventurança do fracassado. E eu quero compartilhar com vocês. Bem-aventurados as minhas derrotas, porque elas fizeram com que encarassem a realidade quando só queria viver fantasias. Bem-aventuradas as minhas perdas, porque elas me tiraram da embriaguez dos elogios que me encheram de narcisismo. Bem-aventuradas as minhas dores, porque elas me mostraram áreas ocultas, cegadas por minha própria mentira, que agora posso corrigir. Bem-aventuradas as minhas derrocadas, porque elas removeram o verniz que não me deixaram ter compaixão de quem sofre. Bem-aventurados os meus reveses, eles não me deixaram soberbo, um passo antes da queda. Bem-aventurados os meus percalços, eles me tornaram consciente de que preciso de amigos, de misericórdia e da graça. Bem-aventurado o homem que erra e tem uma segunda chance. Amém? Primeiro, toda pessoa precisa de alguém que acredite nela. Segundo, toda pessoa tem o direito de fracassar. Terceiro, toda pessoa tem direito a uma segunda chance. Quarto, toda pessoa deve ter humildade para aprender novamente. Carta de Paulo a Filemon, nos versos 23 e 24. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Sabe quem está dizendo isso? Paulo. Que lá, em Atos 15, 39, disse, não quero. E agora está dizendo, sujeito bom, está comigo, meu amigo, anda comigo, da minha equipe. Quem você acha que fez o encontro dos dois?
Quem você acha que chamou os dois para um café e colocou os dois frente a frente? Falou, gente, já que vocês vão morar no céu, vamos começar a acertar as coisas por aqui mesmo. Já que vocês dois estão querendo ir para o céu, é melhor já refazer a relação aqui. Porque quem chama a Deus de Pai não pode escolher o irmão. E aí ele se humilha, dizendo, você em algum momento teve a minha rejeição para não aprender com você, Paulo. Em algum momento, Paulo, você me rejeitou para não aprender com você. Mas chegou um momento que eu humildemente quero aprender com você. E Paulo, humildemente, abraça Marcos e diz, eu quero ensinar você. Fazer o caminho de volta é muito importante. Reconciliar-se com o seu passado. Estar em paz com o seu passado. Reconciliar-se com as histórias que de alguma forma te ofenderam de maneira gratuita. E como isso acontece, né? Essa semana eu experimentei de uma ofensa assim, sem causa. Existem, dentro do meio institucional, grupos pastorais. E eu estava aqui na quarta-feira dando expediente, colocando a internet, passando o dia aqui. E quando foi por volta, logo após o almoço, alguém falou, você olhou o que falaram de você lá no grupo? Falei, não vi não, eu olho muito pouco aquele grupo. Eu só entro lá para apagar o que está escrito, não tenho tempo. Não, te ofenderam muito lá. Falei, é. Mas eu aprendi que eu devo escolher meus inimigos. E quem falou aquilo não serve nem para ser meu inimigo. Eu não vou brigar com ele. Aí a pessoa insistentemente pegou a mensagem e jogou no meu particular. Aí eu li. Quando chegou no final do dia, eu peguei o telefone e liguei para a pessoa. Falei, eu vi que você disse algo aqui. Eu queria te explicar tudo que você disse. E aí conversei com ele por volta de 40 minutos, de maneira muito paciente, tratando ele de uma maneira muito educada. Era alguém que, na minha adolescência, eu admirei muito. E disse as coisas que deveria, falei, que pergunta você tem relacionada a isso, é isso. Logo depois, ele continuou insistentemente em grupos paralelos tentando fazer isso. Quando foi já no final da noite, ele escreve um texto nesse mesmo grupo e solta. E aí aquele silêncio, né? São 250 homens, pastores olhando. Eu li. E eu poderia pegar e digitar muitas coisas. A única coisa, depois de orar, que Deus falou no meu coração, falou, respeite esse homem. Você deve respeitá-lo. Você tem que entender o que é da outra face. Você tem que entender o que é caminhar segundo a milha. Você tem que entender o sermão das bem-aventuranças, onde tudo que falam sobre você é pior do que você já sabe sobre si mesmo. Respeite esse homem. Aí eu escrevi um texto, amorosamente, pacificando. E depois muitos vieram e declararam apoio, foram solidários às acusações que haviam sido feitas, dizendo que eram injustas. O que eu estou dizendo é que eu quero viver em paz com o meu passado. Não tem nenhuma reserva em sentar com ele, tomar um café e abraçá-lo. Meu coração não há nada contra. Essa capacidade dos reencontros na vida, de se aproximar, de abraçar de novo.
É isso que esses dois homens estão ensinando para a igreja. A igreja não é um ambiente do ódio. A igreja é esse ambiente que a gente viu, essa capacidade que a gente tem de se amar. E mesmo não tendo a possibilidade de trilhar mais junto a caminhada cristã, a jornada, mas a gente está em paz na alma. E a última verdade: toda pessoa precisa ter disposição para ser útil novamente. Primeiro, todo mundo precisa de alguém que acredite nela. Segundo, todo mundo tem o direito de fracassar. Terceiro, todo mundo tem o direito a uma segunda chance. Quarto, todo mundo tem que ter disposição humilde para aprender de novo. E quarto, toda pessoa precisa ter disposição para ser útil novamente. Passaram-se 30 anos daquele acontecimento da tal desavença. Colossenses 4:10. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. A palavra acolhimento aqui é o seguinte: ele não recuse relacionamento. Não crie obstáculo relacional. Se Marcos chegar perto de vocês, abrace-o. Não rejeite a oportunidade de olhar nos olhos de Marcos. E quem está dizendo isso? Paulo. 30 anos depois. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 11. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. A palavra útil aqui é a ideia de alguém fácil de levar. É alguém agradável. É alguém que, se a gente pudesse escolher para viver juntos, a gente queria. Essa utilidade, sabe, se eu tivesse a oportunidade, nos próximos anos da minha vida, as 10 pessoas que eu gostaria de viver com elas, quais pessoas eu gostaria de chamá-las para perto? Na Assembleia eu quero falar especificamente sobre esse texto aqui de 2ª carta a Timóteo 4, do 9 a 15. Eu quero trazer algumas aplicações sobre esse texto, que é o texto da UTI, é o texto da despedida, é o texto de um homem que está saindo daqui, está indo para a glória. Mas ele está dizendo da utilidade, da capacidade que a gente tem que ter de ser leve na vida do outro e de desejar gente para andar com a gente. Quais são os amigos? As pessoas que a gente não quer abrir mão. Como isso é importante para o coração, para a vida da gente. Gente que a gente acolhe, gente que é útil. Útil para quê? Útil para tirar o peso dos ombros quando o mundo fica pesado demais. Útil para que ele possa nos escutar quando ninguém mais dá atenção. Útil para abrir um espaço na agenda quando todo mundo está dizendo não tenho tempo para ninguém. Útil no sentido que viver com ele é compartilhar de um fardo enorme. Aprenda a acolher e a ser útil e falar para as pessoas que elas são úteis na sua vida. 30 anos depois, tem um menino que virou homem. E como homem, ele se torna útil na vida das pessoas com as quais ele compartilha o ministério.
Primeiro, toda pessoa precisa de alguém que acredite nela. Eu tive um pastor, chamado Pastor Lauro. Eu tinha 18 anos. Meu telefone tocou. E ele disse: você quer ir para o seminário, Júnior? Eu sei que o seu tempo de membro não dá. Precisa de 2 anos, você tem 1 ano e 3 meses. Mas eu acredito em você. E me deu a primeira oportunidade. Me deu a oportunidade de pregar em uma igreja. Foi corajoso bastante para colocar um menino no púlpito da sua igreja. Quem já te ajudou, amigo? Não esquece, não. Não precisa fazer disso notícia, mas guarda isso no coração. Isso é coisa secreta de você com o Senhor. Lembra quando você era adolescente que teve um sujeito que te puxou pela mão e te deu um emprego? Depois ele te mandou embora, mas ele te deu um emprego. Reconcilie-se com o seu passado. Amém? Que a graça de Deus nos permita viver essa jornada como um Marcos. A gente não vai ter sucesso em tudo, mas a gente pode fracassar também. E se você fracassar, aqui tem um fracassado. Você não tem um pastor super-homem. Você não tem um pastor que gosta de você porque você vai bem em tudo e você é bom em tudo, não. Tem aqui um homem vulnerável, que fracassa. E eu vou entender você. Se você precisar de mim quando não der certo, quando está tudo bem, eu sei que você pode até me esquecer, mas se não der certo, eu estou aqui. Porque é para esse momento que a gente existe. E a gente vai caminhar juntos. Amém? Aplauda ao Senhor e coloque-se.